Você citou aquela novela O Clone. Sim. De algum modo, ela ajudou a popularizar os muçulmanos. Um pouco de forma estereotipada e tal. Sim. Inclusive, o Sheikh Jihad, ele era consultor cultural É. dessa novela. Foi assim que eu conheci. Inclusive, ele deu uma entrevista para uma revista que já foi extinta há muitos anos, chamada Caros Amigos, revista mais ligada à esquerda. Foi a primeira vez que eu vi o Sheikh Jihad, ele foi capa da revista, e ali eu guardei, acho que eu tenho até hoje essa Ah, revista, é? porque ali tinha muita informação do Islã, né? Legal. Ele já era Sheikh e tal, e eu guardei, eu falei, nossa, que legal, né? Não tem esse tipo de publicação no Brasil, acho que eu tenho até hoje essa revista. E aí essa novela, ela trouxe um outro estereótipo dos muçulmanos, Dançante, dos muçulmanos dançarinos, né? não só isso, mas do muçulmano rico. É, também. E eu falei que eu não escuto nada na rua, mas eu lembrei de uma coisa. Eu tenho uma coisa que eu escuto, mas não é tão ofensiva, é engraçada. Quando eu boto uma jalabia, uma taqui, alguma coisa, eu passo na rua e as pessoas falam assim, esses aí tem dinheiro. É o shake do petróleo. Esses aí é lotado. Pode falar, eles não entendem a língua, não. É. Aí, Habib! E é uma coisa assim, né, curiosa. E aí, por que eu tô falando isso? Porque existe um fenômeno que tá acontecendo, ainda de modo um tanto quanto incipiente, mas que aponta, assim, para um crescimento exponencial, assim, que é o Islã nas periferias. Então, um exemplo de mim, que não tenho ascendência árabe, que vim pelo Islã pelas minhas próprias pernas, tem muitas pessoas nas periferias e elas identificam o Islã como um instrumento de luta social, como através dos preceitos da religião islâmica, nós poderíamos alcançar, por exemplo, uma sociedade mais justa. Então, essas pessoas que estão lá na pobreza, afastadas dos grandes centros... Porque o Islã faz isso, né? Exatamente. O zakat é por quê? Exato, né? para equilibrar economicamente a sociedade, né? Então, assim, existe esse fenômeno do crescimento do Islã nas periferias, e durante muitos anos, as entidades de divulgação do Islã talvez não tenham percebido isso. E eles não chegaram lá. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, eu vou morrer de velho e nunca vou ver um sheik chegando numa favela e conversando com as crianças e entrando nas casas, igual a gente vê os evangélicos. É um movimento incipiente ainda, né? E assim, o Sheikh Jihad muito gentilmente explicou pra gente que faltam quadros. Faltam pessoas capacitadas. E falem o português também, exato, né? Isso é uma barreira, porque às vezes o Sheikh ele passou por várias universidades islâmicas renomadas, no entanto, a barreira da língua constitui um desafio difícil de superar, né? Se a gente vê, a gente vai sexta-feira na mesquita, vê aquela hutba, o Sheikh tentando, em português sofrível, e a gente, por estar no Islã, entende o que ele está falando. Mas é difícil levar uma pessoa nova. Você coloca lá de frente, a pessoa fica, não entendi direito. Vocês tinham que entrevistar o Sheikh Rodrigo. Ele foi o primeiro. Eu quero muito trazer ele. A gente só não achou agenda ainda, porque ele mora em Floripa. Ele mora. Grande amigo, um abraço, assalamu alaikum, Sheikh Rodrigo. Ele é um quadro bastante impressionante. Ele é um erudito, estudou. Ele é super estudado. Ele é bibliotecário, inclusive, né? Sim. E ele tem uma formação nas sociais também. Ciências sociais. Acho que é isso. E aí a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o Islã no Brasil está cada vez mais se popularizando entre a periferia, representando uma mudança no perfil dos muçulmanos. Pois essas pessoas, além de não possuírem ascendência árabe, como eu, também pertencem à classe trabalhadora. Devido a algumas situações de relatos de preconceito, elas preferem se organizar a partir de si mesmas e, deste modo, elas imprimem um certo brasileirismo ao Islã. Gostaria que você comentasse um pouco isso. Bom, é verdade, porque as pessoas, todo mundo que vê, nossa, muçulmano... Muito ouro, inshallah. Muito ouro, muito ouro. E, realmente, a novela teve muita influência, como você disse, né? Total influência quanto a isso. Todo muçulmano é árabe, e todo árabe é rico, e todo muçulmano, por consequência, é rico, né? Só que se a gente for ver como que é o nosso país, apesar de ter muito dinheiro, a parcela que tem muito dinheiro no Brasil é o quê? Não, nem 10%? 2%. É 2%, né? Os mais ricos. Sim. E, de fato, só que como de fato precisa dessa presença dos muçulmanos, de líderes religiosos, de grupos fazerem esse trabalho, só que como você disse, né, o Shah também disse, o empecilho é a língua. Inclusive, tem mesquitas que o líder religioso não fala o português. Sim, várias. E aí, como que vai fazer? É uma loucura, né? Tem várias mesquitas, não é só uma. Tem várias que ele não fala português. E aí, como que vai fazer? Essas pessoas, acho que os brasileiros deveriam ir estudar,
e eles voltarem e fazer esse trabalho. Isso está acontecendo. Tem muitos? Isso já está ocorrendo. Sim. Tem muitos cursos de formação. Eu sou muito ligado à Mesquita Virgem Maria. É uma comunidade pequenininha. Sim. Ela já está fazendo um trabalho incrível na região do Cambuci. E é engraçado, cara, porque eu moro do lado, né? Então, são 20 metros para ir para a Mesquita. Eu escuto o adzan do meu quarto. E aí, a gente sai na rua, o morador de rua fala salam aleikum. Que legal. Então, uma criança de 6 anos que eu dei uma taquia para ele, porque ele entra na mesquita, beija todo mundo. Ele tem 6 anos, fala salam aleikum, ele me vê e fala, olha o arabiano. O arabiano, E o imã da mesquita, é bom pontuar, que é um brasileiro convertido. Um brasileiro convertido que foi estudar. Exatamente. E voltou. Tá estudando. Ele não foi para fora ainda, acho que ele fez Hajj, se eu não me engano. Sim. Mas ele não teve formação ainda no exterior. Ele tá estudando, mas tem um curso aqui de formação para propagadores da religião islâmica, que ele tá tendo um desempenho bem bom, inclusive. E tem outros brasileiros lá que estão se formando nisso também. Então essa galera junta panfletinhos nas mãos e vão pro Largo do Cambuci. Ah, é? E houve xingamento. Tem pessoas que são muito acolhedoras, são muito gentis, simpáticas. Tem pessoas que estão bravas com a vida, não querem falar. Sim. Mas eles fazem esse trabalho. Eu não sirvo muito, cara, porque de divulgação, né? Eu tenho um pouco de medo do embate, de acabar reagindo mal. Mas eles têm esse treino, essa paciência. Não, porque tem que ter um certo treino ali, uma certa prática. Precisa. Porque não é fácil, você vai ouvir muita coisa. O Kaabi, por exemplo, já soltando spoiler do episódio, ele já tomou cusparada na cara. Ele já foi agredido. Já foi agredido. O César Kaabi, de Lu das sim. Artes. Então, assim, não é uma tarefa fácil, né? Agora você vê que a questão da língua é o maior empecilho. Uma barreira. É o empecilho. É. Tá. Você acha que se chegar numa linguagem mais do brasileiro mesmo... Eu acho que precisava ser pessoas, povo mesmo. Linguagem do povo. Nativo da terra. Os líderes religiosos, se a gente for pensar... Por exemplo, eu vejo que tem uma linguagem mais jovem. Shahriar tem uma linguagem que atinge a grande massa. Mas é muito didático. O Shah Rodrigo tem uma linguagem que atinge a grande massa, mas a grande parte do Shah não tem essa tipo assim, que vai cativar as pessoas. Não sei. Oratória, essa didática, pra atender o não muçulmano, né? Opa, chegou o quê? Esfirra? Comidinha pra nós. Pra fugir um pouco do estereótipo, né? Esfirra. Shawarma também. Shawarma não, é esfirra. Esse aqui é do Brás, tudo halal. Olha aqui, ó, halal. Esfirra do primo. Outra coisa que é bem comum na Europa também, você anda nos restaurantes, vários, nas barraquinhas de rua. O que é muito assim é em Foz, né? Eu nunca fui. Em Foz é um polo que tem muito. Tem lugares. Você já foi pra Foz, Walid? Já fui não uma vez. Não parece que tá no Líbano, tem lugares? Porque os restaurantes, tudo halal e tal. E a comunidade vive perto, né? E é um lugar que é a maior comunidade árabe e muçulmana. Cadê o saiu? Do Brasil. Eu acho que é lá em Foz do Iguaçu. Olha. São essas coisas que ajudam a desmistificar o Islã também. Então, eu estava dando o exemplo da Mesquita Virgem Maria, e é incrível como assim a comunidade perdeu a estranheza. Tem mulheres de niqab que entram, de hijab, e às vezes até uma pergunta que tem, ou um comentário tem um viés de ignorância, porque eu acho que a gente também precisa não ter a arrogância de tratar todo mundo de forma refratária. Com certeza. Porque às vezes tem que acolher a ignorância da pessoa. Ignorância no sentido de não conhecimento. De falta de informação. Falta de informação e conhecimento. Então, assim, depois que a presença dos muçulmanos e muçulmanas se tornou mais comum ali nos arredores da comunidade, a galera é muito de boa. Mas na às fila vezes do também... mercado tá lá. Mulher haitiana, lá tem muito imigrante ali, boliviana, e tá muçulmana com a comprinha dela, com o nenenzinho dela, e tá tudo certo. Assim, eu não vi no bairro, assim, grandes problemas. Aquela mulher... Não tem esse negócio lá. E eu acho que é mostrar... que nem você falou, assim, isso é um processo de humanização, né? Mostrar que nós não somos marcianos. Eu acho que é isso. Depois que a pessoa passa do preconceito, ela já consegue enxergar uma outra pessoa ali, né? Sim. Que antes ela enxerga isso aí. É a terrorista, é o terrorista, é o homem-bomba. Depois que passa desse estágio, eu acho que a pessoa vai vendo, né? Que não é bem assim. Tem uma pessoa ali falando, que tem sentimentos, tem uma vida. Então,
essa questão de mostrar realmente quem é um muçulmano é muito importante e precisa dessa linguagem, né? Que o brasileiro tem que ser a linguagem do brasileiro. Essa é a questão. Isso A que vai gente, fazer o a nativo gente é da um terra. povo que gosta de uma piadinha, a gente é que gosta, que quer que fala, sem falar palavra difícil, muitos termos difíceis, né? Assim, Povo alegre, né? quer falar assim, ó, uma linguagem fácil. Fácil e direta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم